Olá, boa noite. Meu nome é Eric Martins. Esse vídeo é referente à socialização da disciplina Prática Interdisciplinar Região Arte e Patrimônio, sobre a orientação do tutor Vitor Matos. E esse trabalho foi conduzido por mim, Eric Martins Pereira, a colega Amarilis da Silva Cabral e a nossa querida aluna Jéssica Tocarto Estácio. Como tema central das nossas discussões dessa disciplina, a gente escolheu o tema Os Matsuris de Curitiba, festivais como expressão da identidade nipo-brasileira e encontro de culturas. Vamos entender juntos o que é isso, gente, essas expressões culturais. Bom, como falado, a gente vai estudar sobre a manifestação cultural dos Matsuris de Curitiba, que é uma expressão da identidade nipo-brasileira, e a gente vai trazendo esse espaço de diálogo cultural para as discussões do ensino. Por quê? Porque é muito importante trazer discussões a respeito desse multiculturalismo, né? Dessa diversidade de cultura, desses encontros de diferentes manifestações culturais que ocorrem dentro de uma sociedade. E aqui a gente está tratando da sociedade brasileira e em especial da cidade de Curitiba, né? Onde com a migração japonesa, que ocorreu lá em 1908, essa migração japonesa para o Brasil, ela veio também trazendo uma grande bagagem cultural, né? Que chegando aqui, entra em contato com outras manifestações culturais locais e que acaba dando origem a uma nova forma, uma nova roupagem, a uma cultura que acaba sendo mesclada com os costumes que a gente já tem aqui, né? No caso de Curitiba, a gente traz aí o festival de Haru Matsuri e o de Hana Matsuri. Esses festivais eles desempenham um papel importante na preservação das culturas nipônicas. Além do mais de preservar essa cultura, ela também traz aí um contato com a cultura brasileira que vai formando uma diversidade muito rica de manifestação cultural, né? Essas manifestações culturais elas acabam por atrair diversos grupos aí, não só de pessoas que estão ali para realizar essas tradições, mas também acaba atraindo turistas, né? O que contribui para a economia local, para a economia daquela cidade. Então, a partir desse contato de grupos diversos, de costumes diversos, né? Mesclados aí com elementos da cultura brasileira, acaba dando espaço a uma adaptação dessas manifestações culturais, né? Elas se adaptam à modernidade. Então, elas acabam vindo abrindo espaço para uma nova roupagem e dando origem a uma nova manifestação cultural, que vai trazer elementos tanto da cultura dos Matsuris, né, que veio com a migração japonesa, e vai trazer elementos também da cultura local brasileira. Como tem esse encontro, essa mistura de culturas aí, a gente pode afirmar que ela acaba promovendo essa diversidade cultural, como foi citado, e contribui também para a formação de uma identidade híbrida, ou seja, agora a gente tem uma nova manifestação, uma nova tradição que surge do contato de duas culturas diferentes e que acabam se adaptando, né, a essa modernidade, como a gente falou, e contribuindo com a economia local, com a tolerância entre as diferentes culturas e que promove o respeito, né, devido ter essa mistura, essa miscigenação cultural, podemos dizer assim. As palavras-chave desse trabalho são os Matsuris, né, que é o nosso tema central, relacionados à cultura local de Curitiba. Cultura japonesa, porque é uma cultura, uma manifestação cultural que é advinda da sociedade japonesa, e nipo-brasileira, que é a junção dessas duas culturas com uma nova roupagem. Então a gente observa aí que essas manifestações culturais como os Matsuris, eles celebram a tradição nipônica, né? E se tornam um dos maiores símbolos da cultura japonesa no Brasil, principalmente em cidades como Curitiba. Então ela acaba desempenhando um papel fundamental, justamente como foi falado, nessa preservação da identidade cultural nipo-brasileira. Então ela tem ganhado destaque não apenas entre os adolescentes, né? Quando se relaciona com essa modernização da cultura, mas também entre o público em geral. É aquela questão, quando se tem essa modernização, esse encontro de culturas, essas manifestações culturais através de musicais, de eventos, de danças, acaba também fomentando a economia local e atraindo turistas para participarem desses eventos.
o que promove, de um lado, a diversidade cultural e o respeito às diferenças, e, do outro lado, apresenta um ponto fundamental e importante no desenvolvimento da economia local. Então, esse Matsuri, que se manifesta no Japão, ele é um festival que celebra a beleza das flores de cerejeira e representa também a chegada da primavera. Originalmente, esse festival ele ocorre no Japão em março e maio. É uma tradição ligada à colheita e à plantação de arroz. Para a gente desenvolver isso, a gente fez várias pesquisas bibliográficas, né, comparativas, qualitativas, onde a gente compara também com os conteúdos sobre tradições culturais que a gente encontra nos livros didáticos. Aqui a gente tem uma imagem de uma apresentação que representa essa manifestação cultural, né, do Taiko, do Hana Matsuri, que aconteceu em 2009. A gente vai ver elementos na roupa, na indumentária, os instrumentos, essa manifestação aí da cultura japonesa, que é, como é que eu posso dizer, misturada à cultura brasileira, dando essa origem a essa nova manifestação. Como eu falei, a metodologia usada, a gente baseou-se numa pesquisa qualitativa, né, onde a gente utilizou fontes primárias e secundárias para embasar a análise e reflexões. Então, a gente usou artigos, a gente usou obras que foram escritas por diferentes autores que vêm evidenciando diversos pontos com posicionamentos diferentes a respeito dessa cultura. A gente também desenvolveu várias pesquisas através do Google Acadêmico e o Cielo, né, que contribui aí com esse trabalho como fonte secundária. Então, isso serve para expandir e contextualizar os conceitos que foram abordados no livro também de apoio da disciplina. Então, houve essa seleção de materiais para que a gente pudesse ter o embasamento para desenvolver e escrever esse trabalho. Então, a partir disso, a gente conseguiu ver que é possível evidenciar as diferenças culturais que existem entre e dentro das sociedades, né? Como atividades turísticas que contribuem para a internalização e consequente valorização dessas diferenças. Ou seja, essas atividades turísticas, elas contribuem muito para a valorização das diferenças, porque elas acabam atraindo gente de fora, acabam se reunindo com pessoas do evento local, acaba fomentando a economia e resultando aí no que é inevitável, né? É uma mistura de cultura, que é algo típico do mundo globalizado, né? Tá tudo muito interligado, tudo muito dependente um do outro hoje em dia, porque tem sempre esses choques culturais, mas que não necessariamente devem ser algo negativo, mas algo que pode ser estudado, pode ser adaptado e tendo como consequência a origem de uma nova cultura, uma nova expressão de tradições que vai valorizar a cultura local e também aquela cultura, os resquícios da cultura que foram trazidos por povos diferentes. Então, aqui nas conclusões, a gente vai ver que essa mistura de diferentes costumes e tradições, ela pode ser entendida como multiculturalismo, ou seja, uma diversidade de expressões culturais, né, que a gente vai observar no mesmo ambiente, na mesma conjuntura social, e que deve sim ser trabalhada no ambiente educacional, porque quando essas temáticas são discutidas no ambiente educacional, essas diferenças elas acabam se unindo nessa nova roupagem, né, que possibilita o surgimento de uma nova organização cultural. E quando ela é bem conduzida, discutida, conscientizada pelo profissional da educação, ela nos ajuda a compreender a formação e a organização das tradições, das festas, religiões, costumes de uma determinada região, né? O que vai enriquecer o conhecimento e vai reforçar aí a identidade cultural daquelas pessoas, né, no âmbito da história regional. Então, além disso, quando esses assuntos são discutidos em sala de aula, ele tem como efeito aí a promoção da diversidade e as diferentes manifestações culturais. Então, ela acaba promovendo o respeito, né, à identidade de um povo. Ela desenvolve o respeito a costumes diferentes daqueles a qual estamos acostumados. E esse tipo de mesclagem dessas tradições, elas têm muita importância e traz esse respeito, como eu falei, à diversidade e à liberdade individual, porque o indivíduo ele passa a entender o outro, não como aquele ser que causa estranheza, uma cultura que causa estranheza, mas como uma cultura que pode estar aí, pode trazendo novas contribuições
para se unir à cultura local, à cultura em que a pessoa está acostumada, né, a conviver com aquelas tradições desde criança. Então, essa diversidade de cultura ela acaba enriquecendo a regionalidade, desde que ela seja trabalhada, conscientizada e promovendo o respeito e a tolerância, né, no ambiente escolar. E quando se tem esse processo aí dirigido a partir das ferramentas educacionais, a gente acaba entendendo que a sociedade como um todo, ela acaba desenvolvendo a formulação de novas ideias, né? Partindo de onde? Principalmente da mudança de mentalidade dos jovens. Essa mudança é o que vai conduzir o respeito à religião, à diversidade cultural, aos costumes e a essas tradições, né? Então, mudando-se a mentalidade dos jovens através da educação, isso reflete diretamente na sociedade, porque os jovens é quem estão fazendo o futuro, então eles vão repassar de uma forma mais aberta à mudança, mais compreensível e mais tolerante essas manifestações culturais diversas. Então é isso, promove a partir da educação e do trabalho em sala de aula o respeito à diversidade e ao ser individual, né, a liberdade individual. Aqui nas referências a gente traz as obras que foram trabalhadas, os artigos e os livros também sobre metodologia que foi utilizada para desenvolver o trabalho, e também os links de alguns vídeos documentais que foram trabalhados no YouTube. É isso o nosso trabalho, agradecemos pela atenção, obrigado e até a próxima.